tudo bem? O assunto de hoje do nosso vídeo vai ser probióticos. Vamos lá? Bom, segundo a Anvisa e também a FAO, probióticos são micro-organismos vivos que, administrados em quantidades adequadas, são capazes de conferir benefícios à saúde do seu hospedeiro. E o hospedeiro entende-se que é o ser humano a qual aquele micro-organismo está sendo administrado. Os probióticos, eles vêm sendo muito enaltecidos, as pessoas têm utilizado bastante e a indústria reparou que é interessante investir por conta da questão dos avanços nos estudos, com microbiota. Então, a gente tem diversos tipos de bactérias que podem ser prescritas. Lembrando que para a gente prescrever uma bactéria, ela tem que habitar naturalmente o trato gastrointestinal do nosso cliente, o trato gastrointestinal do ser humano. Então, a gente não pode prescrever, por exemplo, uma bactéria que habita o trato gastrointestinal de um animal, por exemplo, de um cachorro. Então, a gente só pode prescrever bactérias que habitam naturalmente o trato gastrointestinal do ser humano. E aí a gente tem uma gama de bactérias, diferentes bactérias que a gente pode explorar, e utilizar. Com relação à quantidade, segundo a Anvisa, a gente pode então prescrever uma quantidade mínima de 10 elevado a 8 a 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia, que é a unidade aí que a gente mede então essas bactérias. Quantidade máxima a gente não tem, então a gente vai se basear nos estudos científicos do caso do nosso paciente. Então, por exemplo, se você está atendendo alguém que quer perder peso, que tem obesidade, você vai procurar estudos com obesidade e vai avaliar as doses máximas que são utilizadas. Lembrando que quanto maior for essa dose, mais cara vai ser a fórmula. Quanto maior a quantidade de cepas que a gente prescreve numa fórmula, isso vai encarecer o produto. Então, a gente tem que pesar na hora de prescrever o que o nosso paciente pode fazer. E se realmente vale a pena a gente investir em colocar 5, 6 cepas diferentes ali para tratar o nosso paciente. Então, tem que ter um alinhamento da condição financeira do nosso cliente com a prescrição que a gente vai fazer, para a gente não passar uma coisa cara demais, que ele não possa fazer, pagar, e com isso ele não seguir o tratamento, a intervenção que você solicitou. Não adianta ficar só no papel, gente? Além disso, a gente tem vários produtos no mercado, cada vez mais a indústria lança mais produtos, e a gente tem uma gama de opções aí para a gente também prescrever. A diferença, então, quando a gente fala de um produto industrializado, um produto manufaturado versus um produto manipulado, é que na manipulação a gente tem a vantagem de poder selecionar as bactérias que a gente deseja incluir ali. O produto manufaturado, ele vai ser aquelas bactérias naquela quantidade ali que está já no produto, a gente não pode alterar. Já na manipulação, a gente pode, então, utilizar as cepas que a gente quer, as combinações que a gente deseja, nas quantidades também que a gente deseja. Então, isso dá uma maior liberdade. Mas a gente tem também a opção dos manufaturados. Em média, o preço de um probiótico manufaturado é na faixa de R$100. Então, não é um produto muito barato. Pensando que a gente vai indicar aí uma cápsula ou um sachê por dia, e que esse valor seria para um tratamento de 30 dias e que às vezes esse paciente vai precisar fazer essa intervenção por mais tempo, a gente tem que pesar, então, qual a necessidade realmente da gente prescrever esse probiótico para o nosso paciente, se ele tem condição de pagar. Porque às vezes não é só o probiótico que a gente vai prescrever. Às vezes a gente precisa prescrever também vitaminas e minerais para fazer ali um ajuste, já que a alimentação dele não está 100%, e a gente não consegue fazer todas as mudanças em uma única consulta. É um processo que esse paciente vai passar. Então, às vezes chega um paciente que não come fruta, legume e verdura, não gosta de nada. Você não vai em uma consulta conseguir fazer com que ele coma tudo isso. Então, é um processo ali a longo prazo e que talvez a gente precise entrar, então, com uma intervenção de suplementação. E aí a gente tem que pesar o valor disso.
E eu gosto muito de enfatizar que a dieta é o principal elemento que modula a nossa microbiota intestinal, que a gente tem que enfatizar isso para os nossos pacientes. Eu sei que muitas vezes a gente fica empolgado em saber como prescrever os probióticos, em poder utilizar esse recurso para modular a microbiota intestinal do nosso paciente, e que é um recurso que a gente tem que utilizar sim, mas a dieta tem que ser enaltecida, porque ela é o ponto-chave principal que vai tanto ajudar ali no processo de modulação para uma microbiota mais adequada, como também vai ajudar a manter essa modulação positiva. Então, a gente não quer que nosso paciente fique a vida inteira gastando na faixa de R$ 100 com suplemento, com uma cápsula para tomar a vida inteira, sendo que o importante é que ele passe por esse tratamento por um período, que aí vai depender da situação do paciente, né? Pode variar, às vezes, com um mês você conseguir ter um efeito positivo, ou às vezes precisar fazer essa intervenção por mais tempo, por 3, 6 meses, né? Então, isso vai depender de caso a caso. Então, é importante a gente enaltecer a dieta e mostrar para ele que a dieta que é o principal, que a dieta que vai ser o que vai fazer com que essas mudanças permaneçam para o resto da vida dele. Então, os probióticos, eles são muito interessantes. Eu acho que a gente tem que sim utilizar, mas a gente tem que ter em mente todas essas questões, né? A gente tem que saber quais probióticos a gente vai prescrever para cada situação, né? Então, por exemplo, o indivíduo que quer emagrecimento, a gente tem que evitar prescrever Lactobacillus acidófilos e Lactobacillus reuteri, que tem aí estudos, né, que mostram que ao administrar essas duas cepas, houve aumento de peso corporal. E a gente não quer que esse paciente ganhe peso corporal, a gente quer que ele emagreça. Então a gente tem que ter essa consciência de que nem todas as bactérias vão ser boas para todos os casos. E também pensar na questão financeira desse paciente, né? De quantas bactérias a gente vai prescrever? A gente vai utilizar apenas uma cepa, várias cepas? Há essa discussão na literatura, né? E parece que quando a gente inclui mais de uma cepa, temos efeitos mais positivos em diferentes patologias do que quando a gente administra uma sozinha. E um outro ponto que eu gosto de falar para vocês com relação aos probióticos é que, assim, a gente vai administrar ali aquela cepa probiótica. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou administrar para o meu paciente Lactobacillus acidófilos. Eu não sei, a gente não sabe, nem a ciência ainda consegue explicar exatamente quais efeitos essa bactéria vai ter lá no nosso intestino. Porque alguns estudos mostram, por exemplo, que quando a gente administra determinada bactéria, não necessariamente ela aumenta no intestino do paciente. Quando a gente faz a avaliação ali nas pesquisas, né, da composição da microbiota intestinal. Porque às vezes ela vai chegar ali e vai favorecer o aumento de outras bactérias. Porque uma bactéria interage com a outra, essa interação é complexa, a gente ainda não sabe como funciona muito bem. A gente tem uma variedade muito grande de micro-organismos na nossa microbiota, a gente não desvendou todas as bactérias que pertencem à nossa microbiota, além de bactérias a gente tem também outros micro-organismos como fungo, protozoário, vírus, e a gente não sabe o papel deles porque a gente está focando ainda muito na bactéria, né? Agora que está sendo então investido estudos nesses outros micro-organismos, então a gente não sabe qual o efeito, o que vai acontecer ali, o que vai aumentar, o que vai reduzir, qual vai ser a interação quando a gente administra aquele probiótico ali na microbiota. Então a gente vai dar um elemento sem saber exatamente que efeito vai causar ali. Mas a gente já sabe que, pegando então os artigos científicos, as bactérias que já têm resultados positivos, a gente pode ter efeitos no que a gente quer, como redução de glicemia, melhora da pressão arterial, melhora aí da constipação, né? Então a gente pode ter vários efeitos positivos que esses probióticos podem causar, mas exatamente o que vai acontecer ali no intestino, a nível de bactérias, o que vai acontecer com essa microbiota, a gente não tem essa resposta, porque é uma interação muito complexa, né? Que a gente não tem essas respostas ainda. Então, assim, é interessante a gente prescrever o probiótico, a gente tem que estudar bastante quais cepas para cada situação. Então, eu sempre enfatizo isso, que cepa é indicada para cada caso. E também uma coisa importante que a gente tem que falar é que a prescrição de probióticos pode dar efeitos colaterais no nosso paciente.
Então, muitas vezes, né, as pessoas acham que é porque é mais natural, porque é saudável, porque está se falando aí na mídia sobre esse assunto, então é algo que não faz mal para a saúde, porque não é um medicamento, né? Então as pessoas acham que podem tomar, que não vai ter problema, mas pode ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais vão ser, na maioria das vezes, né, vão ser, na verdade, associados ao trato gastrointestinal. Então a gente pode ter distensão, flatulência, esse indivíduo pode ficar com gases, eructação, ele pode ter ali uma alteração na consistência das fezes, diarreia. Tudo isso vai acontecer por conta da competição ali entre as bactérias que a gente está oferecendo e as bactérias patógenas que estão desequilibrando essa microbiota. Então, essa briga ali entre essas bactérias pode causar esses efeitos. E a gente espera que esses efeitos colaterais, eles melhorem num tempo aí de no máximo 2 semanas. É importante a gente falar para o nosso cliente que aquilo pode causar os efeitos, que se ele sentir gases, tiver um pouco de diarreia, isso é normal e esperado. E que se ele tiver algum sintoma além disso, que ele deve então entrar em contato com você. Se for algo muito exagerado, muito exacerbado, ele precisa entrar em contato, porque provavelmente a gente vai ter que suspender então o uso do suplemento. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre probióticos. Eles são bem interessantes para a gente utilizar, mas a gente tem que se atentar a algumas questões, como quantas cepas e a quantidade que vamos prescrever, lembrando que isso encarece a fórmula, né? E aí a gente tem que alinhar com a questão financeira do nosso paciente e pensando que a gente pode estar prescrevendo outras coisas também para tratar aquele paciente e está sempre se atualizando, porque é um mundo que vai mudando a cada dia, a gente tem publicações diferentes de artigos e a ideia aqui é tentar trazer essas novidades para vocês. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, compartilhem essa informação, porque o intuito aqui é passar a informação para o máximo de nutricionistas para que a gente possa tomar então decisões adequadas para tratar os nossos pacientes.